Quando Manuel Cardoso, um idoso de 72 anos, com roupas gastas e sapatos rotos, apoiado em um bastão de madeira, entrou naquele famoso programa de talentos em Lisboa para mostrar sua voz. Quando subiu lentamente ao palco, sob risos constrangidos e comentários humilhantes, quando os jurados perguntaram com desconforto o que um homem naquela condição fazia ali, ele respondeu com voz cansada, mas firme, que só precisava de um momento para cantar, não por fama, mas para alimentar sua neta que não tinha comido naquele dia. Quando questionado sobre onde a menina estava, ele a chamou ao palco e surgiu Sofia, uma criança de apenas 6 anos, com roupas simples e uma boneca velha nas mãos. O teatro mergulhou em silêncio quando ele a abraçou e revelou que era tudo o que lhe restava desde a morte de sua filha. Aquele momento mudaria não apenas suas vidas, mas a forma como todos ali entendiam o que significava ter voz. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. O Teatro Coliseu era um dos palcos mais prestigiados de Lisboa. Das suas galerias se via o público acomodado, as câmeras posicionadas para capturar cada expressão e as luzes frias que iluminavam o palco como se fosse uma arena de julgamento. No centro daquele cenário impecável estava Manuel Cardoso, um homem de 72 anos com cabelo grisalho despenteado que caía sobre a testa enrugada. Vestia um casaco marrom remendado que já tinha visto dias melhores, calças desbotadas com manchas que nenhuma lavagem conseguia remover e sapatos tão gastos que deixavam ver os dedos. Nas mãos, segurava um bastão de madeira que o mantinha firme, e nos olhos havia uma mistura de dignidade e cansaço de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Era visivelmente pobre, estava completamente fora de lugar e carregava nos braços frágeis uma história que ninguém ali esperava ouvir. A inscrição no programa tinha sido uma decisão desesperada. Depois de 3 anos vivendo nas ruas de Lisboa com sua neta Sofia, depois de uma sequência interminável de noites em abrigos lotados, estações de trem geladas e parques onde dormiam em bancos de madeira, ele tinha esgotado todas as opções. Tinha tentado ajuda social, mas pessoas sem endereço fixo, sem documentos atualizados e sem força para lutar contra a burocracia, acabavam se tornando invisíveis. Tinha tentado trabalhar, mas quem contrataria um homem de 72 anos que mal conseguia ficar de pé? A única coisa que lhe restava era sua voz. Aquela voz que tinha aprendido com seu pai, um compositor que morreu sem reconhecimento e que agora usava todas as noites para acalmar Sofia quando o frio era demais e a fome apertava. Então, ele se inscreveu no programa. Não porque acreditasse que poderia vencer, mas porque precisava que alguém ouvisse, que alguém visse, que alguém se importasse o suficiente para que sua neta pudesse comer naquela noite. Quando entrou no palco, o impacto foi imediato. O público, acostumado a performances bem ensaiadas e participantes com roupas brilhantes, ficou em silêncio. Não era um silêncio de respeito, mas de desconforto. Algumas pessoas trocaram olhares confusos, outras riram nervosamente. Nos bastidores, os produtores se perguntavam como aquele homem tinha passado pela triagem. Um dos jurados, uma apresentadora famosa chamada Beatriz Fonseca, franziu a testa e sussurrou algo para o colega ao lado. Outro jurado, um cantor de sucesso chamado Gonçalo Pereira, cruzou os braços e se recostou na cadeira com uma expressão que deixava claro que não estava impressionado. A terceira jurada, uma empresária musical chamada Inês Tavares, olhou para Manuel com uma mistura de piedade e impaciência, como se já soubesse que aquilo seria uma perda de tempo. Manuel caminhou lentamente até o centro do palco. Cada passo era um esforço. Cada movimento do bastão ecoava no silêncio constrangedor. Quando finalmente parou sob os holofotes, ficou ali parado por um momento, respirando com dificuldade, tentando encontrar forças. Foi Beatriz quem falou primeiro.
Com um sorriso forçado que não alcançava os olhos, perguntou qual era seu nome e o que o tinha trazido ali. Manuel respondeu com voz rouca, mas firme, que se chamava Manuel Cardoso, que tinha 72 anos e que estava ali porque precisava de uma chance para alimentar sua neta. O teatro ficou ainda mais silencioso. Gonçalo se inclinou para a frente, agora com interesse genuíno, ou talvez curiosidade mórbida, e perguntou onde estava a neta. Manuel não respondeu com palavras. Simplesmente se virou para os bastidores e estendeu a mão. E então surgiu Sofia. A menina tinha apenas 6 anos. Era pequena e magra demais para sua idade, com cabelo castanho preso em tranças desalinhadas e olhos grandes que pareciam ter visto muito mais do que qualquer criança deveria ver. Vestia um vestido rosa desbotado que estava grande demais para ela, provavelmente doado por alguma instituição de caridade. E nos braços segurava uma boneca velha com um olho faltando e o cabelo arrancado em vários lugares. Ela caminhou até o avô com passos hesitantes, claramente assustada com todas aquelas luzes e pessoas olhando. Quando chegou perto dele, Manuel se ajoelhou com dificuldade, apoiando-se no bastão, e a abraçou com uma ternura que fez o teatro inteiro conter a respiração. Naquele abraço havia tudo: amor, proteção, desespero e uma promessa silenciosa de que ele faria qualquer coisa para mantê-la segura. Inês, visivelmente comovida, limpou discretamente uma lágrima e perguntou com voz mais suave o que tinha acontecido. Manuel, ainda abraçando Sofia, começou a contar. Disse que a menina era filha de sua única filha, Teresa, que tinha morrido 3 anos antes em um acidente de carro. O pai de Sofia tinha abandonado Teresa quando soube da gravidez. Então Manuel era tudo o que a criança tinha. Depois da morte de Teresa, ele tinha tentado manter a casa onde moravam em Alfama, um pequeno apartamento de aluguel que dividia com a filha, mas com sua pequena pensão de aposentadoria e sem capacidade de trabalhar, não conseguiu pagar as contas. Foram despejados 6 meses depois. Desde então, viviam nas ruas, alternando entre abrigos quando conseguiam vaga, estações de trem quando o frio era insuportável e parques quando o tempo permitia. Muitas noites, Sofia tinha ido dormir com fome. Muitas manhãs, ele tinha acordado sem saber como conseguiriam sobreviver mais um dia. O público estava em choque absoluto. As câmeras capturavam cada expressão, cada lágrima que começava a escorrer pelos rostos dos espectadores. Beatriz tinha a mão na boca, claramente lutando para manter a compostura. Gonçalo tinha se inclinado completamente para a frente, os braços cruzados esquecidos, agora com os cotovelos nos joelhos e uma expressão de dor genuína no rosto. Foi ele quem perguntou, com voz engasgada, por que Manuel tinha escolhido aquele programa. Por que não tinha procurado mais ajuda social? Por que não tinha ido a jornais, ONGs, igrejas? Manuel sorriu, mas era um sorriso amargo, cansado. Respondeu que tinha tentado tudo isso. Tinha ido a assistentes sociais que disseram que precisava de documentos que não tinha. Tinha ido a ONGs que estavam tão sobrecarregadas que mal conseguiam atender os casos urgentes. Tinha ido a igrejas que davam sopa e cobertores, mas não podiam resolver o problema de fundo. Sem endereço, sem referências, sem energia para lutar contra o sistema, ele e Sofia tinham se tornado invisíveis. Só mais 2 sem teto entre centenas, numa cidade que fingia não vê-los. Então ele disse algo que partiu o coração de todos ali. Disse que a única coisa que sabia fazer, a única coisa que ainda tinha valor, era cantar. Todas as noites, quando Sofia tinha medo, quando chorava de fome ou de frio, ele cantava para ela. Cantava as mesmas canções que seu pai compositor tinha criado, as mesmas melodias que o tinham embalado na infância. E por alguns minutos, enquanto cantava, Sofia esquecia onde estava.
Esquecia que dormia em bancos de parque. Esquecia que não tinha comido. Ela apenas fechava os olhos e sorria, e aqueles minutos eram tudo o que ele tinha para oferecer. Então pensou que talvez, apenas talvez, se cantasse naquele palco, alguém veria, alguém ouviria, alguém se importaria o suficiente para que sua neta pudesse ter uma refeição, um lugar seguro, uma chance de ser criança novamente. O teatro estava em silêncio total. Não era mais o silêncio constrangedor do início, mas um silêncio reverente, pesado de emoção. Inês limpou outra lágrima e com voz trêmula disse que ele poderia cantar. Não havia mais dúvidas, não havia mais julgamentos. Apenas a necessidade urgente de ouvir aquela voz que tinha sido o único consolo de uma criança abandonada pelo mundo. Manuel assentiu agradecido. Pediu a Sofia que se sentasse no chão perto dele, onde pudesse vê-la. A menina obedeceu, sentando-se com as pernas cruzadas e abraçando sua boneca velha, olhando para o avô com aqueles olhos grandes cheios de confiança absoluta. Então Manuel fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. Não havia música de fundo. Não havia arranjos elaborados ou efeitos especiais. Apenas sua voz, rouca e frágil, marcada pela idade e pelo sofrimento, mas carregada de uma verdade tão profunda que era impossível não sentir. Cantava uma canção antiga, uma melodia simples sobre amor e perda, sobre esperança em tempos difíceis. Sua voz tremia em algumas notas, falhava em outras, mas cada imperfeição tornava a apresentação mais real, mais humana, mais devastadoramente honesta. Ele não estava performando, estava confessando, estava derramando sua alma em cada palavra. Cada nota era uma súplica silenciosa por ajuda, por compaixão, por uma chance. O público começou a chorar abertamente. Mulheres cobriam o rosto com as mãos, soluçando. Homens limpavam lágrimas que escorriam sem controle. Nas primeiras filas, uma senhora idosa chorava tanto que sua filha teve que abraçá-la. Os jurados não estavam melhores. Beatriz tinha desistido completamente de manter a compostura. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto perfeitamente maquiado. Gonçalo tinha a cabeça baixa, os ombros tremendo com soluços silenciosos que ele tentava controlar. Inês simplesmente chorava, sem se importar com as câmeras ou com sua imagem pública, completamente tomada pela emoção daquele momento. Mas a reação mais importante vinha de Sofia. A menina, sentada no chão com sua boneca velha, reconhecia aquela canção. Era a mesma que o avô cantava todas as noites para afastar seus medos, para fazer o frio parecer menos intenso, para transformar bancos de parque em berços seguros. Ela fechou os olhos e começou a balançar suavemente, embalada pela voz familiar, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno e tímido, mas genuíno. E todos que viram aquele sorriso entenderam que não estavam assistindo a uma apresentação. Estavam testemunhando amor na sua forma mais pura. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio durou apenas 1 segundo. Então, o teatro inteiro explodiu em aplausos, mas não eram os aplausos educados de costume. Eram aplausos lentos, pesados, carregados de emoção. Um por um, os espectadores se levantaram. Primeiro a senhora idosa da primeira fila, depois sua filha, depois toda a fileira, e em segundos o teatro inteiro estava de pé. Até os técnicos nos bastidores, acostumados a dezenas de apresentações por temporada, estavam batendo palmas com lágrimas nos olhos. Gonçalo foi o primeiro jurado a se levantar, seguido imediatamente por Beatriz e Inês. Os três batiam palmas com uma intensidade que ia além do profissional. Era pessoal, era humano. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Manuel permaneceu no centro do palco, abraçando seu bastão, olhando para aquela ovação com uma expressão de completa incredulidade, como se não conseguisse entender por que todas aquelas pessoas estavam aplaudindo, como se ainda esperasse ser expulso
humilhado, mandado embora. Sofia levantou-se e correu para ele, abraçando suas pernas. Ele a pegou no colo com dificuldade e juntos ficaram ali, avô e neta, unidos contra o mundo, enquanto o teatro continuava aplaudindo. Quando os aplausos finalmente começaram a diminuir, Inês foi a primeira a falar. Com voz ainda embargada, perguntou a Manuel o que ele esperava daquele programa. Ele a olhou diretamente nos olhos e respondeu com uma honestidade brutal que silenciou o teatro novamente. Disse que não esperava ganhar. Não esperava fama ou reconhecimento. Só esperava que sua neta pudesse comer naquela noite. E, se possível, também amanhã. Talvez depois de amanhã. Apenas isso. Comida, segurança básica. O mínimo que uma criança de 6 anos deveria ter por direito. Beatriz então fez uma pergunta que mudaria tudo. Observou que, apesar da idade, apesar do cansaço, havia algo na forma como Manuel cantava que revelava formação musical. Não era apenas talento natural, era técnica, conhecimento, anos de prática. De onde vinha aquilo? Manuel hesitou. Claramente não queria falar sobre isso, mas sob o olhar insistente dos 3 jurados, finalmente cedeu. Disse que seu pai, Antônio Cardoso, tinha sido compositor. Um homem talentoso que tinha criado algumas das canções mais tocadas nas rádios portuguesas nos anos 60 e 70. Mas Antônio nunca tinha assinado suas obras. Trabalhava para outros artistas, escrevia melodias que eles reivindicavam como próprias, recebia pagamentos miseráveis e via seu trabalho enriquecer outros enquanto ele mal conseguia pagar o aluguel. O impacto dessa revelação foi devastador. Gonçalo, que era cantor profissional, imediatamente perguntou quais canções. Manuel, com voz baixa, começou a listar títulos. Canções que todos no teatro conheciam. Canções que tinham tocado em casamentos e festas. Canções que faziam parte da memória coletiva portuguesa. O público começou a murmurar, chocado. Beatriz cobriu a boca novamente, desta vez não de emoção, mas de choque puro. Inês balançou a cabeça, incrédula. Como era possível que o filho do homem que tinha criado aquelas obras-primas estivesse vivendo nas ruas? Manuel continuou sua história. Disse que seu pai tinha morrido aos 65 anos, pobre e amargo, acreditando que tinha falhado, acreditando que seu talento não tinha valido nada. Manuel tinha tentado seguir seus passos, tinha estudado música quando jovem, mas depois de ver o destino do pai, tinha desistido. Tinha trabalhado em empregos comuns, tinha construído uma vida simples, mas digna. E agora, em seus últimos anos, só queria que aquelas canções, aquele legado esquecido, servissem para algo, servissem para alimentar sua neta. Não pedia reconhecimento para seu pai, não pedia justiça, apenas pedia que Sofia pudesse comer. O teatro estava em choque absoluto. As pessoas não sabiam como processar aquela informação. Aqui estava um homem que carregava o legado de um dos grandes compositores esquecidos de Portugal, vivendo em absoluta miséria, usando o talento herdado apenas para acalmar uma criança com fome. Era injusto de uma forma tão profunda que parecia impossível. Inês foi a primeira a reagir. Com voz firme, apesar das lágrimas, disse que aquela noite não era sobre caridade, era sobre justiça. Virou-se para os outros jurados e disse que precisavam fazer algo, imediatamente. Gonçalo concordou. Disse que o programa tinha um fundo de emergência, recursos reservados para casos excepcionais. Beatriz balançou a cabeça entusiasticamente, dizendo que nunca tinha havido um caso mais excepcional que aquele. Os 3 jurados conversaram rapidamente entre si, ignorando as câmeras, ignorando o protocolo, focados apenas em encontrar uma solução. Então Inês se levantou e se dirigiu diretamente a Manuel. Disse que o programa tinha recursos disponíveis e que eles haviam decidido, ali mesmo naquele momento, dar a ele o suficiente para garantir moradia, alimentação e educação para Sofia durante pelo menos 1 ano.
Não era caridade, enfatizou. Era o mínimo que podiam fazer diante de uma injustiça tão grande. Manuel ficou completamente imóvel, como se não conseguisse processar o que tinha ouvido. Sofia puxou sua manga e perguntou baixinho se isso significava que teriam uma casa. Se ela poderia ir à escola, como as outras crianças. Se não precisariam mais dormir no parque. Manuel assentiu lentamente e então, pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se chorar. Não foram lágrimas silenciosas. Foram soluços profundos, liberando anos de dor, medo e desespero acumulados. Ele se ajoelhou, ainda abraçando Sofia, e chorou enquanto o teatro inteiro chorava com ele. Mas os jurados não pararam. Gonçalo anunciou que Manuel continuaria no programa. Não por pena, mas porque sua voz e sua história mereciam ser ouvidas. Porque o legado de seu pai merecia reconhecimento. Porque Sofia merecia ver seu avô sendo tratado com a dignidade que sempre deveria ter tido. Beatriz complementou, dizendo que, independentemente do resultado da competição, ela pessoalmente garantiria que a história de Antônio Cardoso, o compositor esquecido, fosse contada. Que seu nome fosse finalmente vinculado às obras que tinha criado. Os dias que se seguiram àquela noite foram um turbilhão. A apresentação de Manuel viralizou imediatamente nas redes sociais. Milhões de visualizações em poucas horas. Jornais nacionais e internacionais queriam entrevistá-lo. ONGs ofereceram ajuda adicional. Pessoas comuns criaram campanhas de arrecadação. Em 48 horas, tinham conseguido recursos suficientes não apenas para 1 ano, mas para garantir que Sofia tivesse tudo o que precisasse até completar 18 anos. Mas Manuel não estava interessado na fama. Recusou a maioria das entrevistas. Recusou aparecer em talk shows. Só aceitou uma entrevista com um pequeno jornal local de Alfama, onde explicou que aquela noite não tinha sido sobre ele. Não tinha sido sobre seu pai. Tinha sido sobre Sofia. Sobre todas as crianças invisíveis que viviam nas ruas, que tinham fome, que precisavam que alguém lutasse por elas. Se sua história pudesse fazer as pessoas olharem de verdade para essas crianças, então valia a pena. Mas ele não queria se tornar uma celebridade. Queria apenas ser avô. Com os recursos do programa e das doações, Manuel conseguiu alugar um pequeno apartamento em Alfama, não muito longe de onde tinha morado com Teresa. Não era luxuoso, apenas 2 quartos simples em um prédio antigo, mas para ele e Sofia era um palácio. A menina tinha seu próprio quarto pela primeira vez na vida. Manuel comprou para ela uma cama nova, roupas limpas, livros, brinquedos. Viu-a ir ao primeiro dia de escola, com uniforme novo e mochila nas costas, e chorou na calçada, vendo-a entrar, sabendo que finalmente ela tinha uma chance. Ele também voltou a cantar, mas não da forma que as pessoas esperavam. Não gravou álbuns, nem fez turnês. Em vez disso, começou a se apresentar em pequenos locais, lares de idosos, hospitais pediátricos, centros comunitários, lugares onde pessoas esquecidas, invisíveis, precisavam ouvir que alguém se importava. Cantava as canções de seu pai, finalmente dando o crédito que Antônio nunca tinha recebido em vida. E em cada apresentação, levava Sofia, porque queria que ela entendesse que ajudar os outros era tão importante quanto ter sido ajudado. 6 meses depois da primeira apresentação, Manuel voltou ao programa uma última vez. Não para competir, apenas para se despedir. Subiu ao palco, desta vez não com roupas gastas, mas com um terno simples que Inês tinha insistido em comprar para ele. Sofia estava na plateia, sentada na primeira fila, ao lado da professora que tinha se tornado sua tutora quando Manuel precisava fazer apresentações. A menina estava diferente. Tinha ganhado peso, seu rosto tinha cores saudáveis, seus olhos brilhavam com uma alegria que não existia antes. Ela segurava uma boneca nova, mas tinha trazido também a velha,
porque, como explicou a Manuel, a boneca velha tinha estado com eles nos momentos difíceis e merecia ver os momentos bons também. Manuel cantou novamente a mesma canção da primeira noite, mas desta vez sua voz estava mais forte. Ainda não era perfeita, nunca seria, mas tinha algo que não tinha antes, tinha esperança. Quando terminou, o teatro se levantou novamente em ovação. Mas antes de sair, Manuel pediu o microfone. Disse que queria deixar uma mensagem. Olhou diretamente para as câmeras e disse que ninguém, absolutamente ninguém, deveria precisar subir a um palco, expor sua dor da forma mais vulnerável, para provar que merecia comer. Disse que havia milhares de Sofias por todo Portugal, crianças invisíveis que dormiam com fome, e que sua história não deveria ser excepcional. Deveria ser impossível. Pediu que as pessoas não apenas doassem dinheiro, mas que olhassem, realmente olhassem para as pessoas nas ruas, vissem seus rostos, ouvissem suas histórias, reconhecessem sua humanidade, porque ele e Sofia tinham tido sorte, tinham tido a chance de serem vistos. Mas quantos outros nunca teriam essa chance? Quantos outros morreriam invisíveis, esquecidos, acreditando que não importavam? Sua voz falhou no final, emoção tornando difícil falar, mas a mensagem tinha sido entregue. E o silêncio que seguiu suas palavras foi mais poderoso que qualquer aplauso. Um ano depois daquela primeira noite no Teatro Coliseu, Manuel completou 73 anos. Sofia, agora com 7 anos, organizou uma pequena festa de aniversário em seu apartamento. Convidou a professora, alguns colegas de escola que tinham se tornado amigos e os 3 jurados que tinham mudado suas vidas. Beatriz trouxe um bolo enorme. Gonçalo trouxe presentes demais para uma criança, incluindo um teclado musical para que Sofia pudesse aprender se quisesse. Inês trouxe algo diferente, uma cópia emoldurada da certidão de autoria corrigida de todas as canções de Antônio Cardoso, finalmente com seu nome reconhecido oficialmente. Manuel segurou aquela moldura com mãos trêmulas. Olhou para o nome do pai, finalmente visível, finalmente reconhecido, e sentiu que talvez Antônio pudesse descansar em paz agora. Talvez soubesse, onde quer que estivesse, que seu talento não tinha sido em vão, que tinha deixado um legado, que tinha importado. Sofia, vendo o avô chorar, o abraçou e disse algo que ele nunca esqueceria. Disse que quando crescesse, queria ser como ele. Não famosa ou rica, mas alguém que usava sua voz para ajudar pessoas que ninguém mais via. Naquela noite, depois que todos foram embora, Manuel e Sofia sentaram-se na pequena varanda do apartamento. Olharam as luzes de Lisboa espalhadas pela cidade, as mesmas luzes que costumavam vê-los dormir em bancos de parque e estações de trem. Mas agora, viam aquelas luzes de dentro de uma casa, de um lugar seguro, de um lar. Manuel pegou seu violão velho, o único objeto que tinha conseguido manter através de todos os anos difíceis, e tocou suavemente. Sofia se encostou nele, segurando sua boneca velha em um braço e a nova no outro, e fechou os olhos. E ali, naquela varanda simples de um apartamento modesto em Alfama, com uma criança feliz adormecida em seus braços e o nome do pai finalmente reconhecido, Manuel Cardoso entendeu algo fundamental. Entendeu que sua voz nunca tinha sido sobre fama ou sucesso. Tinha sido sobre amor, sobre manter viva a chama da esperança quando tudo parecia perdido. Sobre provar que enquanto pudesse cantar, enquanto pudesse abraçar Sofia, enquanto pudesse fazer ela sorrir, nada estava verdadeiramente perdido. O mundo ainda era duro. Ainda havia milhares de pessoas invisíveis nas ruas. Ainda havia injustiça e indiferença. Mas aquela noite no teatro tinha plantado algo irreversível em muitos corações. Tinha lembrado às pessoas que olhar, realmente olhar para o sofrimento dos outros, era o primeiro passo para mudá-lo. Que ninguém era invisível quando alguém decidia ver. Que as vozes mais frágeis eram muitas vezes as que mais precisavam ser escutadas. E que cantar podia ser muitas coisas, uma